Adrião, deixa eu dar o meu bom dia para o nosso entrevistado aqui de hoje, o Adrião Barbosa, presidente do Sindicato dos Comerciários de Alagoinhas e Região. Aliás, eu anunciei aqui que teve um acordo coletivo, na verdade foi convenção coletiva entre os sindicatos, né? Entre o Sicomércio... Acordo com as empresas. Acordo com as... exatamente. O que teve foi acordo entre os sindicatos, né? Convenção coletiva entre o Sicomércio e o Sicomerciário. Bom dia, Adrião. Bom dia, Caio. Vou pedir permissão para tirar a máscara. Pode, à vontade. Para conceder a entrevista. Bom dia, Caio. Bom dia, Vanderlei. Poxa, Luciano, rapaz. Calma, falei Vanderlei vai provocar. Luciano Reis. Gente boa. Olha, gente boa. Um abraço do nosso Vanderlei Soares. Gente boa da melhor qualidade. Bom dia, rapaz. Brincadeira à parte, bom dia, Luciano Reis, Wesley, meu companheiro Edinaldo Lima. Um bom dia para todos os ouvintes do programa Primeira Mão. Um bom dia até especial, Caio, para o nosso saudoso Haroldo. Sim, certo? Velho. Ele deve estar espiritualmente nos ouvindo, aonde quer que ele esteja, né? Um bom dia especial para ele, mas um bom dia especialista para todos os comerciários e comerciárias de Alagoinhas e região, que são a razão de ser hoje do Sicomerciário Alagoinhas e região, e toda a nossa equipe, né, diretores e funcionários do Sicomerciário. Eu vou pedir para você colocar aí o fone no ouvido, porque senão você não vai ouvir o Gomes. O Gomes não está aqui com a gente na bancada, mas está em home office, viu? Está na casa dele trabalhando, porque o Gomes é um cara trabalhador, né? O Gomes vai trabalhar. Com certeza. É home office. É trabalho. Exatamente. Um bom dia, Gomes. Bom dia, Adriano. Muita paz e saúde para todos nós. O Adrião, é o seguinte, teve a convenção coletiva, né, entre o Sicomércio e o Sicomerciário, aliás, teve uma conversa, eu vi de longe, né, vi vocês conversando lá, mas o que é que todo mundo quer saber? O que é que foi decidido? O que é que tem para o trabalhador, para o comerciário de Alagoinhas nesse sentido? Pronto, Caio. Em primeiro lugar, deixa eu dar uma pequena explicação para os nossos ouvintes, que são a razão de ser do programa Primeira Mão e de qualquer um outro programa, a diferença entre acordo coletivo e convenção coletiva. Uma convenção coletiva não deixa de ser um acordo, mas não é coletiva. Qual é a diferença? Enquanto uma convenção coletiva está prevista no artigo 511 da CLT, e é um acordo que é feito entre dois sindicatos, o sindicato representativo da categoria econômica, que no caso aqui em Alagoinhas é o Sicomércio, e o sindicato representativo da categoria profissional, a categoria obreira, que no caso em Alagoinhas é o Sicomerciário Alagoinhas. Então, e esse acordo vale para todos os membros, todas as empresas da categoria comerciária de Alagoinhas e a região que nós representamos. Enquanto que o acordo coletivo, que é também previsto no artigo 511 da CLT, mas no seu parágrafo primeiro é um acordo, é um instrumento normativo que é firmado entre o sindicato dos empregados, o sindicato obreiro, e as empresas, ou a empresa interessada. Nós temos feito também esses acordos. E é por isso que depois que que os dois sindicatos assinam uma comissão coletiva de trabalho, as empresas poderão assinar um acordo coletivo à parte. Para quê? Para regulamentar, para disciplinar, normatizar questões específicas daquela empresa. Mas explicado. Agora vamos para os pormenores dessa convenção coletiva. O que é que ficou acordado na convenção? E antes dos pormenores, deixa eu falar também que existe ainda, só para o ouvinte saber, a questão da sentença normativa. Quando é que ocorre a sentença normativa? É quando os dois sindicatos dos empregados e patronais, em qualquer parte do país, sentam à mesa de negociação e por um motivo qualquer não chega a um entendimento, não chega a um consenso. Então, instaura-se o dissídio coletivo perante o Tribunal Regional do Trabalho. O resultado desse dissídio coletivo já recebe o nome de sentença normativa.
ok? Só para Explicadinho, explicado. Esclarecer para os nossos ouvintes. Agora vamos lá, vamos para a convenção. Convenção coletiva, Caio. Nós tivemos 3 rodadas de negociação com o presidente Benedito Vieira, que nesse momento manda um abraço. Ele está escutando a gente. Certo? Um abraço, Benedito, para toda a sua diretoria. Um abraço também para o Bruno Fagundes, que é do CDL, sim, e para Zé Carlos, que é da ACIA. O Caio, permita, Adrião, desculpa interromper. Eu estava na noite 3, aí quando o ouvinte até mandou uma mensagem para o meu WhatsApp, aí disse, eu vivi para ver um dia Adrião Barbosa mandando um abraço para Benedito Vieira. A civilidade impõe isso, né, Luciano? O Caio, Luciano, Gomes e todos os nossos ouvintes, eu sempre digo o seguinte, eu aprendi a fazer sindicalismo desde mais jovem com o seguinte princípio: quem deve ir para a mesa de negociação, quem deve ir para os embates, não são as pessoas. As pessoas foram feitas para celebrar a paz. Quem deve ir para os embates e até o combate são as ideias. E com Benedito Vieira, sempre nos momentos até mais aguerridos da negociação, são as ideias. Ele defendendo os interesses patronais e eu defendendo, junto com todos, minha diretoria, os interesses dos empregados. E no final, vamos chegar a um entendimento. Então, a gente pode... Abraço é natural para Benedito Vieira. Podemos sentar à mesa para conversar, brincar, beber, jantar, almoçar, porque... Não tem problema, né? É em prol da classe. Exatamente. Não podemos misturar a relação pessoal com a questão profissional, com os entendimentos. Adrião, só me permita aqui, são 7 horas mais 1 minuto. A gente vai ter que interromper aqui a conexão com a rádio Ouro Negro FM 100.5. Mas continuamos pela Rádio Web 2 de Julho, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo aplicativo Rádio 2 de Julho, também pela Rádiosnet e também pelo site www.radio2dejulho.com. Fique aqui com a gente, hein? Ô, Adrião, vamos lá. Convenção coletiva. O que é que ficou acertado? Ficou acertado. Então, após as 3 rodadas de negociação, é lógico que o Cicomerciário Alagoinhas, através de sua diretoria, através de suas assembleias, que este ano, em razão da pandemia, não ocorreu, não pudemos fazer a nossa assembleia apenas presencialmente. Basicamente, a assembleia ocorreu de forma virtual e itinerante, indo de loja em loja, coletando assinatura, para evitar a aglomeração. Foram 3 assembleias, uma para aprovar as propostas da convenção coletiva, a outra para aprovar a autorização prévia e expressa para o desconto em folha de pagamento da contribuição assistencial de cada trabalhador, filiado ou não ao sindicato, e também uma terceira e última assembleia que foi para aprovar nossas contas de 2019 e uma previsão orçamentária para 2020. Isso tem previsão no estatuto, previsão na CLT, temos que fazer. E a nossa Assembleia aprovou que nós deveríamos reivindicar o INPC acumulado mais 2% de ganho real. O INPC é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor. Certo? O INPC. Só que durante a negociação, o sindicato patronal sempre se colocou que, em razão da pandemia, não havia possibilidade de dar o ganho real. E, no máximo, o INPC. O INPC acumulado foi de quanto por cento? Este ano, o INPC de novembro de 2019 a 31 de outubro de 2020, agora, ficou em 4,77%. Então, a convenção coletiva foi fechada com um reajuste salarial em 4,77%. E mais, não teve ganho real, foi 0,10, um pequenininho, R$4 a mais. O piso salarial ficou o maior, 1.201,14, e na realidade era para ser 1.205,14. Os R$4 foram transformados em um abono salarial, e esse abono salarial, como ia ser pequenininho demais, foi transformado em uma cesta básica,
4 vezes 13 dá 52. Então, o piso salarial hoje do comerciário de Alagoinha passou de 1.146 para 1.201,14, que representa um reajuste de 4,77. O INPC seco, certo? E mais uma cesta básica que será paga de R$ 52,00, que será paga em outubro de 2021. Como abono, não é isso? Como abono. Então, basicamente foi isso. Eu sei que numa negociação, nós que somos da classe trabalhadora queremos sempre mais e merecemos mais. A classe patronal quer pagar sempre menos, porque é aquela dicotomia, Caio. Quem recebe é sempre pouco, para quem paga é muito. É sempre muito. Mas, graças a Deus, chegamos a um entendimento, chegamos a um consenso e fechou-se a convenção com esse reajuste. E, no mais, as demais cláusulas da convenção coletiva da 2019-2020 foram mantidas na sua íntegra. Então, a única modificação foi em relação aos pisos salariais, que eu posso até declinar agora. Então, para quem ganha acima do piso salarial, tem um reajuste de 4,77, e para quem ganha apenas o piso salarial, também 4,77. Então, os novos pisos ficaram em Alagoinha R$ 1.163,13 para servente, boy, empacotador e funções similares. Para quem para os vendedores, balconistas, telefonistas e funções similares, R$ 1.201,14. E para as demais cidades que nós representamos, a exemplo de Aramari, Oriçangas, Araçás, Entre Rios, Conde e cidades circunvizinhas, Olindina, Acajutiba, ficou em R$ 1.148,37. Mais uma vez para servente, boy e funções similares, e R$ 1.157,46 para vendedores balconistas. Então, e se você que está nos ouvindo, se você comerciário, e seus familiares, seus amigos, parentes, para melhores informações, informações, acesse o nosso aplicativo Se Comerciário Alagoinhas, que você vai encontrar a convenção publicada na íntegra. Acesse o nosso site www.secalagoinhas.com.br. Então, acesse nossas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram. Tá tudo publicizado. Tudo publicizado. Inclusive, a questão da publicização, primeiro é um princípio do nosso sindicato. Divulgar plenamente, porque, além do reajuste salarial, tem a questão da contribuição assistencial, que a gente sempre pede, e aí eu peço aqui para vocês aqui que divulgue, no sentido de que cada comerciária contribua com o seu sindicato, porque o sindicato, para continuar sobrevivendo, precisa dessa contribuição. E nós ainda buscamos contribuições fora para fazer investimento. Que em breve eu quero voltar aqui para falarmos, eu vim com o Edinaldo Lima, outros diretores, sobre o nosso prédio, que em breve vai estar sendo reinaugurado. Vai estar sendo inaugurado. É todo novo? É todo novo. Todo novo. Investimento pesado do Sindicato dos Comerciários. Ô, Caio, sim. Perguntar aqui ao Adriano o seguinte, porque a população de Alagoinhas quer saber sobre a questão dos feriados, né? Há essa dúvida, né, na cabeça dos consumidores em Alagoinhas, né? O que foi que ficou acertado entre o Sicomerciário e o Sindicato Patronal com relação ao funcionamento do comércio de Alagoinhas durante os feriados? Antes de responder, Luciano, sobre os feriados, em relação ao nosso novo prédio, é bom lembrar, Caio, que saúde é vida nesse mesmo, Caio e Luciano. Verdade. E nós estamos com um projeto pioneiro, um projeto alvissareiro, que é implementar serviços médicos lá no novo prédio, para o comerciário. A começar por pediatria, obstetrícia, ginecologia, clínico geral, medicina do trabalho e etc., lá no novo prédio. Para que o comerciário e a comerciária, quando tiver um problema de saúde, o primeiro atendimento possa ser em seu sindicato, além do nosso clube e os demais serviços que nós oferecemos. Sobre o feriado, Luciano, em relação ao feriado, foram mantidos, melhor dizendo, a vedação de alguns feriados chaves,
na nossa convenção coletiva, certo? A exemplo de, pela ordem, de 1º de ano, certo? Dia da confraternização universal, um feriado mundial, certo? O dia do comerciário, que geralmente ocorre na segunda-feira de carnaval. Se porventura este ano tiver carnaval, nós podemos sentar com o sindicato patronal e ajustar para transferir para a terceira segunda-feira do mês de outubro, alguma coisa. Esse feriado tem que estar garantido. A Sexta-feira Santa, certo? O São João, que no caso para o Nordeste é o ápice dos festejos juninos, certo? Depois do São João nós temos o 1º de maio, antes logo do São João, 1º de maio, também é uma data de comemoração internacional, universal, que é dia do Trabalhador. E por último, 25 de dezembro, Natal. Acredito que não ficou nenhum feriado sem declinar. Os demais feriados, para os ouvintes que estão aí nos acompanhando pela internet, que agora estamos na 2 de julho, fica bem claro o seguinte: os demais feriados, o comércio poderá, não estou dizendo que vai abrir, poderá abrir aquele que interessar, mas mediante pagamento, certo, das horas extras a 100%. Ultimamente nós temos feito um acordo com o presidente do Sicomércio para que esse pagamento ocorra no final do expediente, porque aí é bom para o trabalhador, porque recebe logo. Fica até mais motivado, né, patrão? Exatamente, motivado. E é bom para o empregador, porque, Caio, Luciano, Wesley, Edinaldo Lima e todos os nossos ouvintes, que por esse acordo que nós firmamos com o sindicato patronal, para desonerar a folha de pagamento, esse valor é sem incidência de nenhum encargo social. Esse valor do feriado, 100% no final do expediente, mas sem incidência de nenhum encargo social. Certo? Os mercados de bairros, Adrião, o sindicato dos comerciários, ele cobre esses trabalhadores que atuam, né, no mercado de bairro, por exemplo, no Jardim Popular. Os mercadinhos, né? Nós temos vários estabelecimentos. Nós estamos em processo já conclusivo da negociação da convenção coletiva com o Sindisuper, que é o sindicato dos proprietários de supermercados do estado da Bahia. E o Sindisuper, essa negociação vale para Alagoinhas e para mais 21 cidades que nós representamos. Inclusive 5 cidades distantes, que são as cidades de Santa Luz, Queimadas, Cansanção, Monte Santo e Quinjigue. Se me perguntarem por que passamos a representar essa cidade tão distante e não representamos Iambupe nem Esplanada, eu não vou saber responder. Na época foi uma determinação do Ministério do Ministro do Trabalho da época, quando fechamos a convenção, a extensão de base nossa. Sim. Em 2009. Então, Luciano e todos os ouvintes, o trabalhador dos mercados, dos supermercados, dos hipermercados e dos mercadinhos, nós representamos também, porque eles são comerciários. Também, claro. E também, por isso, eu passo. Aqui fica uma mensagem antes de terminar a nossa entrevista. Não, antes de terminar, ainda tem o Gomes. O Gomes quer fazer pergunta para você, certo. Comentar alguma coisa. Mas sobre esse ponto também, a nossa orientação não é Sim. só minha, mas também de Roque Guimarães, que eu mando um abraço nesse momento, essa Pompeia, Edinaldo Lima, é que o trabalhador, na sua empresa onde ele trabalha, não assine nenhum documento, mas nenhum documento, sem antes procurar o seu sindicato. É porque a empresa quer aplicar alguma maldade? Não. Não é por isso. É porque o trabalhador, ele é carente de algumas informações. Informações especiais, informações importantes para o seu dia a dia. Então, nós sabemos que existe, Luciano e Caio, excelentes empregadores. Mas, infelizmente, existe os mal também. O dedo das mãos
Não são Não iguais. são Não são iguais. Então, aquele empregador que por um motivo qualquer querer desviar sua conduta contra o seu empregado, então o empregado, se procurar o sindicato, vai evitar receber esse desvio negativo contra ele. Então procure o seu sindicato. O empregador também, quando tiver alguma dúvida, procure o sindicato patronal também. Para auxiliar juridicamente. Cada macaco no seu galho. Então, nós temos nosso departamento jurídico, certo? Nós temos uma assessoria jurídica do escritório de advocacia, e que nós orientamos. Temos um contabilista, temos diretores qualificados, exemplo de Edinaldo Lima, para dar orientação, temos uma equipe de funcionário. Caio, Luciano, existem momentos que eu rendo tanto graças ao Criador Onipotente, ao nosso Deus Altíssimo, porque Luciano e Caio, e todos os nossos ouvintes, Gomes, que está também participando. Após uma reforma trabalhista em 2017, após a eleição do governo Bolsonaro, respeitando quem defende ele, mas é o governo que veio para se declarar inimigo da classe trabalhadora. Não é inimigo da classe trabalhadora, não. Inimigo dos sindicatos. Muitos sindicatos que, inclusive, eram picareta com o trabalhador. Eu vou chegar lá. Inimigo da classe trabalhadora, inimigo dos sindicatos. Eu concordo. E inimigo da população, mais carente. E tem um detalhe, Bolsonaro nunca escondeu a insatisfação dele com Isso o não sindicato. tem, Então, vai dizer para você, então, reforma trabalhista, o governo Bolsonaro, eu concordo com alguém diz, não, precisava dar um freio de arrumação em relação às entidades sindicais, mas não poderia colocar todo o sindicato no mesmo balaio. O problema foi esse, Caio. Então, existia uma... Olha, o imposto sindical que Não, foi retirado. Não, vamos tocar nesse assunto aí, porque era mas era um momento... Era um pedido do trabalhador. Aliás, ninguém quer voltar disso, só o sindicato. Pronto. Nós vamos ter um outro momento, para nós falarmos sobre a questão das contribuições, de modo geral. Vamos, sim. Um outro momento. Mas a verdade é que, agora, nesse momento, eu vou falar o seguinte, quando tem um doente que está com situação difícil, certo? Já na reta final, a solução não é aplicar a eutanásia, tirar a sua vida sumariamente. Então se algum membro do governo Bolsonaro não gostava de sindicatos, mas não podia colocar todo no meio balaio, querer tirar a vida, aplicar a eutanásia. Não é a vida, é tirar a obrigatoriedade do trabalhador contribuir quem quer hoje. Não, nós vamos, depois, no outro momento, vamos discutir. Não, mas o dinheiro é do trabalhador, ele tem que decidir para onde vai. Caio, olha só o seguinte, eu quando concluí meu curso de Direito, que fiz meu TCC, certo? E depois fiz a pós-graduação, o tema do meu TCC foram as contribuições sindicais. Então, existe... Não poderia ser outro, viu, Adriano? Não poderia ser outro. Mas de forma técnica, para você saber, por exemplo, o que é uma contribuição assistencial? O que é uma contribuição associativa, que é do sócio? O que é a contribuição sindical? Certo? O que é a contribuição de custeio? Então, para explicar direitinho, depois nós vamos vir aqui... Vamos fazer um debate bom. Para explicar direitinho e falar, porque quando a gente diz, Caio, que o governo poderia regulamentar isso aí, essa questão das contribuições, mas sempre com o foco de separar o joio do trigo. Não podia colocar tudo no mesmo balaio. Não, todos os sindicatos são iguais e todos têm que ser prejudicados. Não poderia, não pode. Eu não posso chegar na sua família, um exemplo fictício, porque tem alguém que desviou a conduta e dizer, a família de cá e todo mundo, ninguém presta. Não pode ser assim. Mas pera, deixa eu pedir pro Gomes intervir aqui, o Gomes quer fazer o comentário dele. Pode vir, Gomes. Ok, Adriano, bom dia, um abraço para você. Eu fico feliz em perceber o amadurecimento, né, do sindicalismo, que eu fiz parte muitos anos, representando o Sindai em várias funções, mas a minha pergunta é a seguinte, né? Com a pandemia, com as dificuldades, com o fechamento do comércio no Brasil inteiro, mas nós estamos falando com relação a Lagoinha, segundo os empresários, uma série de postos de serviços foram fechados.
como foi que isso afetou Alagoinhas? Muitos empregados de alagoenses ficaram desempregados e quais são as perspectivas futuras nesse quesito? Pronto. Gomes, mas é necessário, Caio, cortou minha linha de raciocínio. Antes de responder a sua pergunta, Gomes, quando eu disse para ele, mas só quando eu concluí a minha linha de raciocínio, eu vou receber a sua pergunta. Quando eu disse, Luciano, quando eu comecei a fazer, eu fiz uma regressão para chegar até aqui um momento. A reforma trabalhista do governo Temer contra os trabalhadores e contra o sindicato. Governo Bolsonaro contra os trabalhadores e contra o sindicato e contra a população mais necessitada, que depois veio a reforma trabalhista, reforma da Previdência, etc. E por último, o terceiro e último golpe, Caio, Luciano e Gomes e todos os ouvintes, foi a pandemia. A pandemia. Então, mas apesar de reforma trabalhista, governo Bolsonaro e pandemia, o nosso sindicato, Gomes, o que fez a pergunta, Gomes, conseguiu manter 9 postos de trabalho. O sindicato, o Cicomercial Alagoinhas hoje, apesar de toda a dificuldade, está conseguindo manter 9 postos de trabalho e com os compromissos em dias, e ainda como o Luciano falou, que é um grande investimento, que é o nosso prédio que está sendo construído. Está sendo construído. Estamos, mesmo buscando recursos, estamos construindo. Então, Gomes e todos os ouvintes, é lógico que afetou a pandemia, afetou a economia, afetou as entidades sindicais. Vocês já vinham com dificuldades por causa da reforma trabalhista e por causa do governo federal. Com a pandemia, a situação piorou ainda mais. Só que, Gomes e todos os ouvintes, apesar de todas as dificuldades, certo? Em razão da pandemia, eu sou muito fervoroso. Eu confio que a economia vai voltar à sua normalidade, certo? Os postos de emprego vão começar a surgir, que aí, quando uma empresa... Eu sempre digo o seguinte, Caio, triste daquele empregador, coitado daquele empregador que acha que o sindicato fica feliz quando demite um empregado, que o sindicato fica feliz quando fecha uma empresa. Ao contrário, a maior alegria dos sindicatos, e eu falo pelo de Alagoinha, o Cicomerciário, é quando o empregador contrata um novo empregado. É quando o empregador abre uma nova filial. Por quê? Vai gerar mais emprego e renda. E se gerar mais emprego e renda, é bom para o sindicato, é bom para o empregador, é bom para a economia, é bom para o erário, para o município, o município, o Estado e a União. Em resumo, todo mundo sai ganhando quando se abre uma nova empresa. Verdade. Está entendendo, Gomes? Então, Gomes, respondendo a sua pergunta, apesar de todas essas dificuldades que ainda estão permeando em razão da pandemia, nós vamos dar a volta por cima. O Adriano, eu tenho uma curiosidade, até porque a gente conversa diariamente com muitas pessoas, né, nas ruas de Alagoinhas, e há esse questionamento. Houve por parte do Sindicato dos Comerciários assim, uma nova formatação, né, na forma de como se aborda um estabelecimento comercial, até porque antigamente o Sindicato dos Comerciários em Alagoinhas era visto como aí o diabo, né, era o inimigo, né, no caso do proprietário do estabelecimento. E a pergunta é, houve assim uma nova forma de adequação, né, de formatação por parte do Sindicato dos Comerciários? Hoje a gente percebe, né, a atuação do Sindicato dos Comerciários mais branda, né, com relação ao a dono idade do de Adriano, estabelecimento, né? A idade de Adriano não permite mais ele tá fechando porta de loja, essa coisa, né, Adriano? Que, inclusive, tem uma mudança aí. já presenciamos, né, essa forma de atuação do sindicato. Luciano, dizer para você, um bom dia para o meu companheiro Roque Guimarães, está chegando aí agora. É só o seguinte, eu sempre digo o seguinte, Luciano e Caio, a nossa vida, tanto na seara sindical, ou na seara familiar, ou na seara social, ou cultural, em qualquer ambiente que nós estejamos, nós precisamos estar sempre abertos às mudanças, às adequações,
aos ajustes. E no sindicalismo não é diferente. Então, é lógico, se for... eu acredito também, Luciano, que a mudança dos sindicatos também está se ajustando à mudança de muitos empresários. Muitos empresários também passaram a se adequar a esses novos momentos. E os sindicatos também se adequam, né? Eles fazem os ajustes. Eu não diria que os sindicatos passaram a ficar mais brando. Os sindicatos passaram a se adequar, se ajustar. Agora, o seguinte, Luciano e Caio, todos estão nos ouvindo, e Gomes. Fica aqui uma palavra de Adrião Barbosa, na qualidade de presidente do Cicomerciário, e na qualidade de advogado, para todos que estão nos ouvindo, especialmente os empresários. Nós precisamos amar mais o diálogo, o entendimento, a diplomacia, a conversa em mesa redonda sobre os problemas. Então, você, empresário, quando tiver um problema com o seu trabalhador, procure o sindicato para conversar. Você, trabalhador, que tiver problema com o seu empregador, com o seu patrão, procure o sindicato. É para isso, Caio, que existe o acordo coletivo. Para se discutir e chegar ao entendimento. Não é partindo para briga, para enquete. Não. Nós queremos dialogar sempre. Então, se nós já dialogávamos antes da reforma trabalhista, antes do governo federal, que está aí presente, antes da pandemia, agora o diálogo é necessário que esteja mais evidente e com eficácia. Tá vendo como foi bom o avanço das medidas aí, da legislação? E com eficácia. Agora, o diálogo... Melhorou até a questão do diálogo. Sim, agora o diálogo respeitando... O diálogo tem que ser de forma que o direito do trabalhador, na relação capital e trabalho, que o direito do trabalhador seja respeitado. Eu já disse que uma vez nós prestamos, nosso escritório presta assessoria a outros sindicatos pela Bahia fora, e de vez em quando, quando o sindicato assina para negociar, o sindicato patronal, não é o presidente, mas vem algum empregador que faz parte da diretoria do sindicato, querendo vir com um rolo compressor para passar por cima dos direitos dos trabalhadores. Eu digo, olha, negociação não é imposição. Queremos negociar. Queremos chegar a um denominador comum. Agora, se for para imposição, nós temos outros meios também. Por isso que, Luciano, quando você falou no passado que o sindicato é necessário fechar lojas, porque muitos empregadores tinham a postura impositiva, ditatorial. Então, a mudança, essa mudança foi de todos. Então, pode ter certeza, se o empregador estiver disposto a diálogo, a entendimento, a celebrar a paz, nós estamos dispostos também, nosso sindicato. Agora, se o empregador está querendo guerra, infelizmente, nós temos que ir para a guerra. São 7. Não queremos guerra com ninguém. Mas se nós formos provocados, temos que enfrentar. E enfrentar com as armas que estivermos em mão. Mas espero que não vai ocorrer isso, não. E, Caio, vamos continuar negociando bem com Benito Vieira, se comércio Alagoinhas, com Marco Lamego, se comércio de Ribeira do Pombal, com Paulo Mota, Sindilojas do Estado da Bahia, com a Fé Comércio, a Federação do Comércio do Estado da Bahia, e com o Sindisuper, que é o sindicato do supermercado do Estado da Bahia, que nesse momento eu mando um abraço para o presidente do Sindisuper, que é o senhor Teobaldo, que estava licenciado, que era candidato a prefeito em Lauro de Freitas. Nunca deu Moema. Mas exatamente, lá deu Moema. Vai voltar pro Mas voltou. Então a gente tem que negociar, graças a Deus. Adrião Barbosa não é sozinho, tem uma equipe fantástica. Edinaldo Lima, que está aqui presente, Roque Guimarães, nós temos Eraça Pompeia, Maria Inês, Júlio Daniel e os demais membros da diretoria e funcionários, e os novos funcionários. E nós estamos lá, Caio, de cátedra.
para atender e atender bem o comerciário, a comerciária, o comerciante, o contador, o chefe de departamento de recursos humanos e outra coisa. E não esqueçam, acesse nossas redes sociais, o aplicativo Se Comerciário Alagoinhas, o nosso Facebook, o nosso Instagram, certo? O nosso site, porque todas as informações do nosso sindicato, em breve, do prédio que vai ser inaugurado e do nosso clube dos comerciários, que vai estar pertinho de reabrir suas portas, certo? Que esse tempo todo fechado trouxe muito prejuízo, mas conseguimos aí, Caio, a dificuldade. Quase 9.000 clubes dos comerciários fechados. E apesar de estar fechado, você que está nos ouvindo nesse momento, que é nosso filiado, mas deixou de contribuir, alegando porque não estava aberto, mas o Cicomerciário teve que manter o clube pagando piscineiro para manter as piscinas, os produtos, teve que cuidar bem dos campos de futebol society, são 2 campos, cuidar bem de nossa iluminação, de nossos refletores, o nosso parceiro era Ailton Gama, que é do Tempero Regional, cuidar bem do serviço de bar, manter arrumado, tudo direito. Em resumo, tivemos que manter arrumado, organizado, o nosso caseiro continua lá. Para que quando nós retornarmos agora, se for nesse próximo final de semana, se tudo der certo, eu venho aqui avisar, falar para você qual foi a decisão da prefeitura. Mando um abraço nesse momento para o prefeito Joaquim Neto e o parabenizo pela sua eleição. Já liguei para ele algumas vezes, eu não consegui falar com ele, nem com a nossa... O Edinaldo é companheiro de baba dele. Joga no time, Edinaldo? Não consegui falar. Não consegui falar ainda com o prefeito Joaquim, nem com a nossa primeira-dama, Ludmila Ficina. Mas mando um abraço para os dois nesse momento e o parabenizo pela eleição, certo? Mas vou ter a oportunidade de conversar pessoalmente com o Joaquim, inclusive, eu estava conversando com o meu companheiro Edinaldo Lima, que quando nós formos inaugurar o novo prédio, o convite do prefeito, não é Adrião Barbosa, a diretoria, nós vamos levar para entregá-lo pessoalmente, ok? Bom. Então, é isso que eu digo para todo mundo. Existem dificuldades. Nós sabemos, por instante, Caio, algumas empresas estão com dificuldade de pagar o 13º, certo? Mas, minha gente, administrar não é tarefa fácil. Não é tarefa fácil. E eu sempre digo o seguinte, Caio, Luciano e Edinaldo Lima, Roque Guimarães, Wesley, todos estão nos ouvindo. Administrar em época de vacas gordas, todo mundo sabe. Seja um sindicato, seja uma empresa, seja uma prefeitura, ou uma Câmara de Vereadores, uma autarquia, qualquer setor. Agora, eu quero ver você provar que é bom administrar em épocas de vacas magras, em épocas de dificuldades. Então, quem consegue dar a volta por cima nesses momentos difíceis de uma economia, ou às vezes quando é um pai de família, que surge dificuldade na família, quem dá a volta por cima, aí sim, vamos dar os parabéns. Agora, em época de vacas gordas, em época que você está com caixa cheia de dinheiro, aí é bom administrar. É fácil. Verdade. Então, fica aqui essa sugestão. Agora, quem tem suas empresas, quem é presidente de sindicato, seja do empregado ou patronal, busque, sente, debruce-se e descubra as melhores maneiras de administrar seu negócio com eficiência. Se conseguir isso, pode ter certeza, é bom para você que é o empresário, é bom para o dirigente sindical, é bom para a sociedade, para o município, é bom para todo mundo. Agora, se não conseguir administrar com eficiência, o negócio desmorona, a prefeitura desmorona, a Câmara desmorona, o órgão que você está administrando, seja se for uma autarquia tipo a SMTT ou o SAAI, ou se for federal como a UNEB, se for a estadual, que é a UNEB, federal, que é o INSS, uma autarquia federal, qualquer um desses órgãos, se não administrar com eficiência, desmorona, quebra. E aí começa a arranjar desculpas. Foi por causa disso, quebrou por causa disso, quebrou por causa daquilo, e não sei o quê. Com muita conversa, e na realidade faltou capacidade administrativa, capacidade gerencial. É que faltou. E é isso que eu sempre preguei, tanto na minha vida pessoal, na minha vida familiar e na minha vida sindical e agora na minha vida de advogado. Sempre preguei e procuro praticar, Caio, nesse sentido. Valeu, Adriano. 7h33. Sim, Edinaldo. Afinal, você joga no time do prefeito, contra o prefeito, do Baba.
Não, Caio, o prefeito, o último babo, ele me deu um passe, até eu perdi a bola, foi um gol. outro dia o prefeito quase pega o juiz lá no campo. Lembra disso, Gomes? Eu não lembro. Rapaz, quase o prefeito, ele pega o futebol a sério. Caio, o prefeito Joaquim Neto, eu acredito que já deve ter mais de 50, né? 50 anos, mas está em plena forma física. Verdade. Ele deve estar nos ouvindo, se não tiver, tem alguém que deve estar nos ouvindo. Está em plena forma física, ele joga a bola aí, ó. Edinaldo disse aqui, deu um passo para ele, perdeu, e se vacilar, ele faz o gol e Edinaldo não faz. Com certeza. Então, tem um Bigu, mandar um abraço para Bigu. Bigu, agora também que organiza, que é o show. Todo esse pessoal, o Gustavo Carmo, né? Estamos aguardando, Gustavo, o decreto aí. O empenho também da questão da abertura das piscinas. Um abraço, Gustavo Carmo. E dizer também que a bandeira política, nós estamos com o Rádio Ovaldo, um grande abraço, está se recuperando da... Eu encontrei até com ele ontem, uma cirurgia, mas a política passou e cada um levantou sua bandeira, mas o prefeito Joaquim, eu quero até falar do empenho dele lá na drenagem, lá na nossa rua Areia Branca, onde no início do governo dele, teve aquele desastre lá onde minha casa também, a casa todo mundo lá destruiu todas, e eu liguei para Queiroz, meu amigo Queiroz, manda um abraço, e ele foi lá imediatamente com o Joaquim e prometeu que realmente ia tentar solucionar. E André, veio outra chuva, eu convidei André, que era o ex-secretário, foi o primeiro secretário de Joaquim, fizemos uma reunião lá em casa com mais de 40 pessoas, 40 moradores, e eu falei a ele que ele nem sabia que tinha essa verba, era PAC 1 ou PAC 2, sei lá, entendeu? E André foi buscar, e graças a Deus a obra está sendo concluída lá na Rua Areia Branca. Um grande abraço para o prefeito Joaquim Neto, para todos que nos empenharam, os moradores estão satisfeitos. Esperamos que o prefeito, nesse mandato, possa fazer muito mais pela Alagoinhas, pela região, independente de bandeira política ou não. Nós estamos aqui, somos Alagoinhas e precisamos do Alagoinhas cada vez melhor. Por falar em bandeira partidária, a gente até vai marcar um horário aí pra gente falar da rede, né, do Partido Rede. Com certeza. Aqui em Alagoinhas. 7 horas mais 35 minutos, vamos para um rápido